O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, a Rádio Universitária Unimontes 101,1 apresenta Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. Olá, ouvintes do Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. Gente, hoje eu chegando, eu, Ariane Galdino, que sou sua anfitriã nessa jornada empreendedora, aqui na Rádio Unimontes, essa rádio que tem o melhor da música, da cultura e da informação. E hoje eu trouxe uma pessoa aqui, gente, vocês vão amar. Mas antes eu quero agradecer o nosso apoio, né, da Fadenor, da Classic Men's Club, da Crijóias, da Impremix, o apoio do Paulo, da Vanessa Araújo, que é nosso roteirista, que estão aqui sempre, né, colaborando para que esse programa seja o melhor, né, para que você tenha muito conhecimento aí e fique sempre atualizado com as informações do mundo empreendedor. Hoje nós recebemos aqui ele, gente, Leonardo Anderson Mendes, meu sócio marido! O Leonardo é administrador de empresas, é empreteco, é especialista em varejo e sócio proprietário das marcas Classic Men's Club e Crijóias. E ele veio aqui hoje como especialista em varejo para falar para a gente sobre tendências de mercado, sobre a importância de nós, empreendedores do varejo, nos tornarmos especialistas em varejo e o que isso tem a ver para o nosso crescimento e desenvolvimento profissional. Então seja bem-vindo, Leonardo. Obrigado. E aí a gente quer saber, já de início, assim, para começar quente, como é que você se tornou um especialista em varejo, né? Quais são as características que você entende que dão esse aval para nós que somos empreendedores, para a gente se sentir, assim, especialista em varejo? Bom, primeiro eu comecei a trabalhar com varejo aos 15 anos, tem mais de 30 anos que eu trabalho com varejo, sempre trabalhei com varejo, fiz faculdade na área de administração e ao longo da minha jornada de trabalho eu fui me especializando com cursos através de uma das grandes escolas foi a Telefônica, que eu fui funcionário da Telefônica. Meu trabalho na Telefônica era abrir e fechar lojas, então isso me ajudou muito, sem contar a quantidade de cursos que a Telefônica proporcionava para todos os funcionários. E aí, nesse abrir e fechar a loja, você enricou muita gente, né? Mas eu tô falando sério, porque é muito processo, né? Você tem um processo para poder fazer uma abertura de uma loja. Sim. Né? Que às vezes as pessoas, elas abrem a loja, elas abrem um arroba no Instagram e elas esquecem que elas têm que passar por um processo para fazer o negócio funcionar. Eu sempre falo, eu converso com muita gente, a gente fala que às vezes as pessoas acham que abrir um negócio é só ir lá, abrir o CNPJ, comprar o produto e colocar para vender. E no meio disso tem uma quantidade gigante de processo que é o que faz a diferença entre a pessoa que continua com o seu negócio, que faz o seu negócio dar dinheiro, e aquela pessoa que vai fechar o negócio com pouco tempo. A Crijóias foi seu primeiro emprego, né? Seu primeiro emprego no comércio e tudo. Meu primeiro hoje, emprego de carteira assinada. De carteira assinada, porque ralou muito antes, né? Com quantos anos que você tinha? Quando você entrou no 15 anos. E de lá para cá, o que você vê de mudança no mercado, do seu mercado que você trabalha, né? Do mundo da joalheria, da relojoaria e acessórios e do mercado em geral? No mercado em geral, o digital ele faz muita diferença hoje. O modo de consumo do cliente ele é diferente. Tem algumas coisas hoje que são bem diferentes de 30 anos atrás. Mas fora isso, você vê uma quantidade de movimento do cliente. O cliente hoje, ele é primeiro ele é digital. Ele antes de comprar qualquer coisa, ele com o celular na mão, ele consegue olhar, ele consegue comparar preço, ele consegue olhar a qualidade de produto, ele consegue ver. Ele tem uma quantidade de informações muito grande. E aí o que faz diferença hoje para esse varejo, principalmente para o varejo físico, é o atendimento, é a experiência que você pode proporcionar para o cliente. E dentro da sua expectativa, assim, de tendências mesmo no mercado de varejo, o que você acha, assim, que é tendência, além dessa questão do digital,
e como que elas impactam a gente, né? No dia a dia, no atendimento ao cliente, no relacionamento com o fornecedor. Hoje o que eu acho que mais impacta o cliente, com certeza, é a experiência. Eu vou repetir isso várias vezes porque eu acho isso extremamente importante para quem tem loja física. Porque você vai ter uma quantidade de concorrente hoje gigante, né? Não adianta achar que o seu concorrente é só aquele que está na sua rua, na mesma cidade, mas você tem um concorrente até em outros países. Para a gente que trabalha com relógio, por exemplo, você tem uma quantidade de lojas que vendem o mesmo produto em mais de 100 países. E você tem a experiência dentro do varejo, da pessoa tocar, de você explicar, falar com o consumidor qual que é, com o cliente, qual é as vantagens de um e de outro produto. Esse atendimento no físico, então, ele ainda faz muita diferença. Faz muita diferença. E o conhecimento que o vendedor precisa ter para poder passar para o cliente a qualidade do produto, né? Sim. Esse estar especializado em varejo, quando a gente fala no mercado de maneira geral, acaba fazendo muito sentido. Por quê? Porque é uma maneira que nós temos como nos manter atualizados. Então, muitas vezes, a viagem para a feira, né? A viagem para um evento, você estar em uma palestra sobre novos rumos do varejo, sobre tecnologia, sobre vendas, sobre gatilhos mentais, enfim, não importa. Esse envolvimento que o empreendedor ele tem com os temas atuais e com tudo aquilo que pode estar, né, sendo desafiador no mercado, e muitas vezes é um desafio que a gente nem enfrentou ainda, mas vai enfrentar, é importante para a gente se tornar especialista em varejo, né? O que te torna especialista em alguma coisa é a profundidade que você tem com o assunto. Tanto para joalheria, eu sou apaixonado por relógio. Eu consumo muita coisa de relógio, vídeo, revista. Eu entendo do produto porque eu tenho uma paixão por aquilo, então eu acabo lendo muita coisa sobre, vendo muito vídeo sobre, participando de fóruns sobre relógios, entendendo por que o relógio subiu, por que ele abaixou, por que ele ficou mais caro, para onde ele foi. A fábrica dele foi para um país, voltou para outro. Controle de qualidade, né? Isso. Tem uma série de coisas que nos faz ficar especialistas no assunto. E dentre os desafios assim, que você entende que os seus negócios passam hoje, que eu inclusive faço parte são muitos desafios, mas assim, dentre esses desafios mais comuns que nós empreendedores do varejo enfrentamos, o que você acha assim, que está mais assim, não, isso aqui acontece mais, isso é mais desafiador? E assim, eu queria que você já falasse pra gente, não só dos desafios, mas falasse assim, desse dicas pra gente, como que a gente consegue superar, né? Eu acho que o maior desafio hoje, todo mundo que tem, de todo empreendedor, é mão de obra. A mão de obra hoje é o que é mais fácil. Essa geração, ela é uma geração que ela tem uma tendência a não querer tantas regras, né? E como nós trabalhamos com gente, a gente precisa cuidar melhor ou se adequar ao mercado. Então, talvez uma dica que eu possa dar é você conseguir, para manter essa mão de obra, especializar essa mão de obra e capacitar ela de maneira que ela entenda e que ali é um bom lugar para ela. Tornar aquele ambiente um ambiente agradável para que o colaborador se sinta pertencente ao trabalho. Criar conexão mesmo, né, com o negócio. Isso, né? Essa é a palavra. A gente tem falado muito sobre isso aqui, né, sobre as mudanças de postura que a gente espera que os líderes tenham com relação às suas equipes no mercado, né, de olhar para essa gestão de pessoas como algo que realmente vai impactar no resultado do negócio, né? Então você já trouxe isso pra gente. Eu estive num evento um tempo atrás, promovido pelo Sebrae, eles chamaram 16 empreendedores do estado de Minas Gerais, e o nosso negócio foi
foi chamado, né? Eu fui como representante. E aí, eles fizeram um design thinking, que é um processo que você faz para desenhar uma solução. E, pelo que eu entendi no final do processo, eles queriam desenhar uma solução para a questão financeira dos negócios. Só que eles pegaram os 16 empresários que estavam lá, da área da prestação de serviço, do comércio e da indústria, e no final daquele dia ali, foi um dia, né, de conversa, de exercícios, né, e tudo, no final do dia a gente ficou para um segundo encontro, porque todos os donos, né, empresários que estavam lá, tinham o mesmo problema, né, ou melhor, o maior desafio, né, o mesmo desafio que era gestão de pessoas. E eles não conseguiram fechar o design thinking porque eles estavam preparados para desenhar uma solução financeira. Então, assim, quando a gente fala de empreender, fica parecendo que o primeiro problema que a gente vai ter é financeiro, né? E não é. O problema financeiro não deixa de ser... não deixa de existir, né? Não deixa de existir, mas não é o maior, porque às vezes você tem produto, você tem um bom espaço físico, mas você não tem gente. E é difícil encontrar gente. Mas assim, não é um dos principais problemas, mas não é. A gente enfrenta outros problemas. Hoje o fornecedor é um problema... a gente tem fornecedor que promete entregar um produto, entrega outro produto completamente diferente. O sistema financeiro também hoje não ajuda muito os bancos. A gente tem tanto problema com maquineta de cartão de crédito, é uma troca constante, porque agora mesmo a gente está com um problema com uma que eu queria até falar o nome, mas não posso. Não fala não. Porque eles prometem uma coisa quando vão para te fazer propostas e depois eles já entregam coisas completamente diferentes. Mas é verdade. E nós que somos empreendedores, a gente tem que aprender a analisar e a avaliar. Não é? Esse é um dos critérios, até uma das dicas que eu tinha colocado, é a análise do seu negócio. Você tem que analisar seu negócio o tempo todo e fazer essa análise assim, de maneira muito completa, tanto de mercadoria como de pessoal, como de produto. A gente, desde quando a gente abriu o nosso negócio, principalmente a Classic, nós trocamos vários fornecedores, várias marcas. A gente entendeu que algumas marcas elas tinham um propósito diferente do que a gente queria com o cliente. A gente entendeu que algumas marcas não iam entregar aquilo que a gente procurava, que o próprio cliente procurava, e a gente vai trocando isso, analisando e fazendo essas trocas. Mesmo porque é saudável, né? Porque essas relações com fornecedores, às vezes, elas são muito tensas, né? E os fornecedores, eles criam um poder sobre, às vezes, né? Em alguns segmentos, né? No segmento da moda, a gente vê mais isso, né? Assim, de ter um poder, achar que tem um poder em torno ali do negócio, do empreendedor, né? Tem marcas, principalmente as marcas internacionais, elas exigem do lojista, do parceiro, algo que elas não entregam. Se bem que tem marca também nacional, que eu não posso falar o nome, que o dono, quando você vê ele na internet, quando você lê o livro dele, você fica apaixonado com a marca. E o que a marca faz com o próprio multimarca, com o próprio distribuidor dele, é outra coisa completamente diferente. E o consumidor, ele não consegue ver isso porque a gente não deixa, porque para a gente não é interessante também, mas a gente faz com que o consumidor ele tenha o melhor do produto, o melhor da marca, sem, às vezes, tomando prejuízo, para que ele não seja... Não é o consumidor, não. É o empresário, né? O empresário. E todo empresário, com certeza, a maioria do empresariado faz isso, né? Quantas vezes a gente já trocou o produto, trocamos para o cliente, e a fábrica depois fala que o produto foi mau uso, a gente sabe que não foi. Isso acontece com frequência. A gente tenta, essa é outra experiência que a gente proporciona para o cliente, assim, zelando pela parceria que o cliente tem com as lojas. E nesse contexto, assim, igual você falou das maquinetas, né? A gente está falando desse fornecedor, e esse fornecedor ele também está tendo que mudar o atendimento dele, a indústria também está tendo que se adaptar aos processos aí do varejo, né? A gente vê que a tecnologia, a gente até começou falando disso, mas eu quero puxar de novo o tema, tem afetado muito o mercado de varejo,
né? A gente tem visto aí que existem muitas inovações e eu queria saber, na sua opinião, levando em consideração o seu tempo de comércio, que já está há mais de 30 anos? Mais de 30. Eu entendo, então, que a gente tem aí muitas inovações. Eu queria que você falasse, assim, olhando para esse mercado de varejo, dessas principais inovações e, principalmente, como elas estão transformando a experiência do consumidor. Porque eu vejo que a gente ainda tem um empresariado, e principalmente do comércio, muito alheio ainda a essa questão da necessidade do consumidor, né? E dar essas dicas eu acho importante, porque não é bom, né? Às vezes a gente está ali no quarteirão, tem 30 lojas, só sua loja vende, só sua loja funciona, uma hora essa dinâmica ela não vai funcionar. Então, talvez seja importante essas 30 lojas, né, venderem, essas 30 lojas saberem o que é que elas estão fazendo ali, para que esse comércio, ele realmente aproveite da pujança dele. Então, na sua opinião, como é que essa tecnologia tem afetado o comércio e, assim, sobre inovações, né, como que elas estão transformando a experiência do consumidor? A tecnologia, ela veio para ajudar. Ela pode até atrapalhar em alguns aspectos, mas a maioria das vezes ela veio para ajudar. Quando é que ela atrapalha, na sua opinião? Quando existem fraudes, existem... Quando a segurança falha, isso. Ela atrapalha. Quando a segurança falha, mas assim, não é só isso. Você tem hoje a internet, ela proporciona para o cliente a experiência de pesquisar. Uhum. Só que na maioria das vezes, na maioria esmagadora, os produtos que são oferecidos na internet, ou eles não são eles são falsos, não são produtos originais, ou então eles são produtos que copiam o original, mas são de péssima qualidade. Uhum. A tecnologia, ela trouxe essa loja digital, que o cliente não tem contato com o produto. Eu acho que isso atrapalha um pouco, a gente vê muita gente usando porcaria no mercado. Uhum. E a outra coisa é quando você realmente tem essas questões de segurança. Recentemente a gente teve o Instagram nosso sequestrado, da Cris Joias, da Cris Joias, por uma pessoa que ele conseguiu fazer um negócio que eu fico impressionado com a velocidade que ele conseguiu fazer. Uhum. Habilitar um celular no mesmo dia que ele sequestrou, fazer um e-mail fake e pedir dinheiro por aquilo. Graças a uma pessoa experiente, a gente conseguiu recuperar. Essas são as desvantagens. A vantagem é que você tem algumas ferramentas de análise que te ajudam demais. Uhum. Voltando àquilo que a gente estava falando, você tem o CRM bônus, que o cliente consegue ver uma devolutiva na sua loja, você consegue trazer o cliente de volta para a loja. Você tem ferramentas de análise que são extremamente importantes e que te trazem dados que fazem diferença no seu negócio no dia a dia. E nesse sentido elas vão transformando a experiência do consumidor e você consegue fidelizar, que é também assim, um desafio no mercado que é tão segmentado, né? Fidelizar cliente hoje é um desafio. Fidelizar cliente hoje é um dos principais desafios da loja física, né? Porque você tem uma quantidade, como eu falei, de concorrente muito grande. E aí vem a experiência, vem o CRM bônus, vem a experiência de trazer o cliente para dentro da loja, ele se sentir à vontade dentro da loja, ele entender que aquilo ali, que a loja não é só um meio dele estar gastando dinheiro, mas sim dele estar investindo, dele estar tendo algum retorno. Uhum. Isso aí é muito bacana. E as estratégias de marketing, a gente tem percebido também, Leonardo, elas estão evoluindo no mercado de varejo, né? Com o mercado de varejo, e de certa maneira elas também estão impulsionando o mercado de varejo a se atualizar, né? Então as estratégias de marketing hoje que a gente vê aí de um modo geral, elas têm colaborado, mas assim, na sua opinião, como especialista em varejo, né, e tantos anos de experiência no comércio, queria que você falasse, desse uma dica aí para o nosso ouvinte, nosso aspirante ao empreendedorismo, nosso empreendedor. Você vai ter que dar dicas aqui hoje, Leonardo. Mas é verdade, é porque a experiência, ela traz as melhores práticas, né? Então, nesse sentido, e é um dos intuitos que a gente tem aqui no Empreendedor em Ação,
não é só de contar histórias, mas é de trazer, assim, mini mentorias mesmo, de dar para as pessoas uma visão um pouco maior, ou pelo menos dar uma acendida nessa vontade do empreendedor de ir para o campo da transformação, né? Então, assim, a experiência, ela fala muito. E dentro dessas estratégias de marketing, até que você utiliza no seu negócio, assim, quais que são as melhores práticas que você pode nos dizer, assim, que vão colaborar para a gente alcançar e engajar cliente? Porque a gente quer falar que o nosso negócio tem um propósito, mas a gente também quer ganhar dinheiro. Mantenha foco no cliente, isso é principal. Preste um bom atendimento para o cliente. Faça o cliente entender que você tem credibilidade. Essa credibilidade, ela faz muita diferença. E a gente entende, por exemplo, que as próprias equipes, né, precisam entrar nessa mecânica, né, de entender que hoje quem vende não tem mais como você desmembrar. Será que tem desmembrar hoje atendimento físico desse atendimento digital? Assim, é um conjunto. E quem é que tem que levantar a bola dessa galera para essa galera fortalecer esse conceito? Depende de cada negócio, né? De cada comércio. Eu tenho uma percepção para um negócio nosso e uma percepção para outro. Alguns dá para a mesma pessoa fazer os dois, outro não, porque você tem uma quantidade de pessoas que perguntam, que entram, que querem saber de produto, que a loja física não vai conseguir atender. O ideal é você ter duas equipes, uma equipe para o digital e uma equipe para a loja física mesmo. E o digital, ele faz um exercício de pré-venda, não faz? Faz muito. A gente fecha muito negócio através das redes sociais, que o cliente já chega na loja, às vezes, já pronto para comprar. E a gente percebe também essa questão das redes, né? Como que os Instagrams, como que os Facebooks colaboram para que a gente possa vender. E às vezes as pessoas acham que o orgânico ele vai estar funcionando muito, né? Ou seja, vou abrir o @ e vou fazer um sorteio, a pessoa entra ali, conhece a minha marca, né? Através desse @ entra no meu negócio, mas só se você tem um @ e ficar esperando aquilo ali acontecer, às vezes não é o suprassumo, né, de fazer acontecer da sua marca no digital. E aí, como empreendedor e sua sócia, nós fazemos muitos anúncios, inclusive, né? Então, por que eu estou falando disso? Porque a gente está falando de estratégias de marketing. E antigamente, a gente fazia muita propaganda, né, na Globo, por exemplo, usava muito de comunicação numa rede massificada. E hoje a gente percebe que esse movimento do consumidor também nas redes leva a gente para um outro canto, que é uma estratégia que nem é nossa, eu nem estou querendo, mas a gente tem que ir. Mas aí depende muito do lugar também. Eu converso com gente de outros estados e de outras cidades aqui, que a pessoa fala assim, rádio na minha cidade não funciona. Aqui funciona super bem. Verdade. Rádio aqui pra gente ainda é um meio de comunicação, é uma propaganda que ela traz resultado. E aí, eu já falei em algumas feiras que eu vou, quando a gente conversa com alguns donos de fábrica, que a gente faz anúncio na Rede Globo. O cara fala, mas funciona? Ainda tem? Ainda tem o consumidor, ainda tem o tipo de anúncio que vale a pena fazer, mas hoje a gente anuncia muito nas redes sociais. Isso é o que eu tinha falado, né, do investir no marketing digital, né? Esses anúncios eles têm que ser impulsionados. Não adianta você só colocar o anúncio como você falou. Ótimo. Mas o nosso programa hoje já está terminando o primeiro bloco. Antes de terminar, quero te convidar para me seguir lá no Instagram, Ariane Galdino _reinventa. Lá você vai ver dicas, né, a respeito aí de questões empreendedoras, vai ver muito o impulsionamento do empreendedorismo feminino, vai ver também a nossa programação aí na Rádio Unimontes. Toda quinta-feira a gente está aqui às 18 horas com o Empreendedor em Ação, falando sobre empreendedorismo, trazendo dicas, mini mentorias e possibilidades para vocês aí cada vez mais se atualizarem. Quero te convidar para seguir a gente também no nosso canal lá no YouTube, o Empreendedor em Ação.
Então, se inscreve no canal, clica lá no sininho, ajuda, colabora para a gente levar aí mais mensagens positivas e possibilidades para os empreendedores conseguirem aí ter as luzes que necessitam para transformarem seus negócios ou para entrarem aí no mercado como empreendedores. E qualquer dica, qualquer sugestão ou crítica, você pode fazer no nosso e-mail, o empreendedoremeação@gmail.com.br. E antes de encerradinho, Paulo, eu quero agradecer o apoio da Fadenor, o apoio da Cris Joias, o apoio da Classic Men's Club e da Impremix, que fez para nós canecas lindas e maravilhosas. Para você conhecer, você tem que entrar lá no nosso canal, no YouTube, para você assistir os shorts e os vídeos que a gente gera aí das nossas entrevistas, tá bom? Paulo, obrigado pela sua edição, Vão, obrigado pela sua presença, mas não acabou. A gente volta com o segundo bloco daqui a pouquinho. Estamos apresentando Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. Atenção, você que quer ser vendedora de semijoias e ampliar a sua renda ou fazer disso um negócio, a Cris Joias quer falar com você. Não perca a oportunidade de comprar o melhor das semijoias de fabricação própria de Montes Claros e região na Cris Joias, com preços de atacado. Tenha renda acima de R$ 1.400 vendendo nossos folheados. Saiba mais e consulte condições na loja. Acesse crisjoias.com.br ou ligue 38 997 33 11 16. A nossa loja física está localizada à Rua Doutor Veloso, 598, esquina com Dom Pedro II. Cris Joias, presente nos seus melhores momentos. Convida você para conhecer a nossa nova loja, a Rua Doutor Veloso, 503 Centro, onde você encontra roupas e calçados das melhores marcas da moda masculina. Calçados Democrata, Aramis e Reserva, além de roupas que vão do descolado ao social. Na Classic Men's Club, você calça e veste seu melhor estilo. Kingjoy, Doctus, Aramis, Reserva e toda uma linha de fabricação própria da Classic Men's Club. Visite também as nossas unidades do Shopping Bituruna e do Montes Claros Shopping. Nelas, você encontra Lacoste, Calvin Klein, Levi's, Osklen e muito mais. Classic Men's Club, Centro e Shoppings. Siga @Classic Men's Club. Voltamos a apresentar Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. Voltamos então, gente, nosso segundo bloco aqui com o Leonardo Anderson Mendes, ele que é sócio proprietário das marcas Classic Men's Club e Cris Joias, tá aqui, ó, dando um show, dando dicas aí muito práticas pra gente colaborar com os nossos negócios. E nós já vamos começar aqui o segundo bloco também, falando um pouco mais sobre essa experiência do cliente no varejo atualmente, porque primeiro que a gente tem tipo de cliente, né? Vocês estão sabendo isso aí, a gente tem tipo de cliente. E a gente quer falar um pouco mais sobre as melhores maneiras de criar experiências positivas para o cliente, para a gente poder fortalecer esse consumo, esse comércio nosso. Leonardo, ajuda a gente? Isso é uma coisa até constante, que as pessoas perguntam sobre atendimento. A gente tem que padronizar atendimento. Esse padronizar atendimento, ele é uma coisa muito relativa, porque você não consegue atender todos os clientes de maneira igual. Até porque você vai ter clientes de idades diferentes, de sexo diferente, de tendências diferentes. Você tem clientes que gostam de azul, outros que gostam de vermelho. Então, uma das coisas que a gente prega dentro das lojas é: entenda o cliente. Atenda o cliente da maneira como ele se sinta mais que ele se sinta mais à vontade. Então, atenda o cliente de maneira personalizada. Se você fizer isso, se você conseguir fazer isso, o cliente vai ficar fiel à sua loja, fiel à sua marca, e até o próprio vendedor consegue com que ele, todas as vezes que entrar, ele procure. Mas você acha que tem que ter uma basezinha, uma receita de bolo de atendimento? A receita existe, né? A base é atender sempre com um sorriso no rosto, perguntando o nome, entendendo e ser honesto com o cliente, que é o principal fator de todos, é você entender
que o cliente, você não pode enganá-lo. Você está ali para ajudá-lo e está ali para atender as necessidades dele. O atendimento hoje, então a gente pode dizer que seria assim, uma das principais maneiras que as empresas têm de se destacar diante da concorrência? Sim, até por conta de todas as concorrências que a gente tem, de todo o mercado, o atendimento ele faz uma diferença gigante. Você atender o cliente de maneira personalizada é super importante. E o que mais que esse empreendedor que está escutando a gente, ele pode fazer para destacar seu negócio da concorrência? Porque, vamos lá, né, gente? Hoje, em Montes Claros, a gente tem um comércio que ele não é só central mais, né? Você tem lá o Major, você tem Independência, não é isso? Você tem bairros com comércios que são bem estruturados e que eles acabam, de certa maneira, pulverizando ali a circulação do consumidor, para onde que vai. E aí, como é que eu me destaco nesse mercado? Bom, no nosso caso, uma das coisas que a gente sempre faz para se destacar, para trazer o cliente para dentro da loja, é criar campanhas que tenham tudo a ver com o cliente, que tenham a ver com que o cliente, com determinadas datas. Todas as campanhas, todos os dias das mães, a gente faz uma campanha, a gente já deu um anel de diamante, a gente já deu viagem, a gente já deu carro não, tô brincando. Nós vamos chegar lá, calma. Vamos chegar lá. A gente faz campanhas tanto dentro do negócio. A gente coloca a loja preparada para aquela campanha e a gente impulsiona a rede social, coloca as campanhas em todos os veículos de comunicação que a gente pode. Porque a gente vê as pessoas se preparando para esses momentos bons, né, do comércio, porque no Brasil a gente tem essa dádiva, né, de ter, nós temos o mês das mulheres, nós temos o mês das mães, nós temos o mês dos namorados, né, nós temos o mês aí do aniversário da cidade, aí junto um tanto de aniversário de cidade próximo, aí vem mês de paz, aí a gente vai caminhando, aí tem mês das crianças, que é mês de férias, mês de saco cheio, que você também faz muita coisa, tem mês de coleção, né? Quem trabalha com moda tem mês da coleção, tem mês de Black Friday, tem mês de Natal. Então a gente tem esses meses sazonais aí que a gente pode trabalhar com estratégia para entrar bem feito. Mas a gente vê ainda muito empreendedor fazendo isso de véspera. Tipo, dia dos namorados é dia 12. Dia 11 eu coloco balão na porta da minha loja, eu quero vender o mês todo no dia 11. Nós preparamos as campanhas normalmente com 2, 3 meses até de antecedência. As datas mais importantes, a gente senta, começa a discutir ali o que a gente pode fazer de diferente, como a gente vai criar, como a gente vai comunicar com o cliente para ele entrar na loja. Então a gente já prepara isso com bastante antecedência. Esse é um diferencial das lojas. E em todas as campanhas que nós fazemos, a gente nunca começa a campanha poucos dias antes, a gente sempre começa. Tem campanha que a gente começa até 45 dias antes, tipo Natal, a gente começa o Natal 45 dias antes. Mês das Mães a gente começa 30 dias antes. Essa é a importância de preparar, de estar preparado, de sentar, se organizar, de fazer o negócio com carinho, de fazer o negócio com extrema atenção. Isso faz toda a diferença na ponta. E diferencia da concorrência, né? E o cliente, ele fica esperando. O cliente, por exemplo, a gente pega a Crijóias, que já tem 32 anos de mercado, né? A Crijóias, inclusive a Crijóias, Leonardo, conta pra gente que é a história da Crijóias, porque foi seu primeiro emprego. E aí, há 17 anos, então, você se tornou aí um sócio proprietário da empresa que você trabalhava. De onde foi que surgiu a Crijóias? Explica um pouquinho aí, porque a galera sempre pergunta, vamos aproveitar a oportunidade. A Crijóias eram 2 lojas, uma em Contagem, outra em Belo Horizonte. A terceira loja foi aqui em Montes Claros. Eu entrei para a Crijóias quando eu tinha 15 anos. Ela começou só como atacado, né? Isso. Foi numa época que tinha muito atacado, não é isso? Aqui em Montes Claros ela foi o primeiro atacado de modo em geral, atacado de folheado. Assim. Ela foi o primeiro atacado de folheado. Foi quando teve um boom de atacado de folheado no Brasil. Foi quando começou a venda de sacoleira, ela começou a atingir um nível bem diferente do que era. E aí ela veio para cá. Ela era primeiro numa sala. Foi quando eu comecei a trabalhar na rua Simeão Ribeiro. Eu tinha 15 anos, aí depois de um tempo eu resolvi sair para tentar coisas novas. Depois de 17 anos, a gente acabou comprando a loja. Nós morávamos, né? Sim. Em São Paulo.
e a dona da loja, eu fiquei muito amigo, sou padrinho dos filhos dela, e aí ela me chamou, falou, eu quero vender a loja. E eu pensei, quando eu vou comprar um negócio que era muito bom, que dava muito dinheiro, mas quando eu cheguei, a loja tinha uma parede azul calcinha. Uma mesa era escorada na outra, se tirasse uma, caía todas as outras. Ela tinha um faturamento menor do que o seu custo fixo mensal, mas eu acreditava na marca. Eu sabia que a marca era forte, que a marca tinha tinha credibilidade por tudo que já tinha construído ao longo dos anos, quase 20 anos que já existia a Cris Joias, tanto que tinha muito concorrente que falava que a Cris Joias tinha fechado. A gente passou muito por isso na loja. A gente colocou uma propaganda na Globo na época, e aí muita gente chegava na loja e falava, eu achei que tinha fechado. Eu ia lá na Simeão Ribeiro e perguntava o que é Cris Joias? Não, a Cris Joias fechou. E o telefone tocava, né? A gente atendia, a pessoa falava, a loja está fechada? Não, a loja está aberta. Ó, estratégia de marketing para poder fazer todo o rebrand da marca, né? Isso, nós refizemos logomarca, refizemos a identificação visual, colocamos tudo diferente, mas ainda assim mantendo as características da primeira loja. Eu lembro que teve uma coisa que a gente fez, que foi o cliente oculto do Sebrae. Lembra? A gente contratou, que é um serviço que o Sebrae tem até hoje, um produto do Sebrae, chama cliente oculto. Ele manda um consultor, né, que você não tem assim, ideia de quem seja e tal, às vezes manda mais de um. E esse consultor, ele entra pro seu negócio e ele participa ali de várias etapas de processos dentro de sua loja, sem você perceber. E aí depois você tem uma devolutiva, assim, uma análise muito bem feita. A gente fez isso, né? E aí quando esses processos com o Sebrae ajudaram muito a gente. É óbvio que muita coisa que a gente fez acreditando na marca, e a gente foi construindo isso com o tempo, se especializando. O Sebrae foi um parceiro muito forte. Aquilo que eu tinha, eu era funcionário da Telefônica, que eu aprendia na Telefônica, com a quantidade de cursos de especialistas que passavam treinamentos para a gente, eu replicava aquilo na loja. Isso fazia muita diferença também. E por que eu estou falando dessa questão da marca da Cris Joias? Porque eu queria muito que você trouxesse, assim, dentro da sua visão, quais são as estratégias assim, eficazes, né? Dentro do que até você já fez e tudo, para construir marcas fortes. Porque a gente tem pessoas aí no comércio, né, que estão escutando a gente, que tem marcas, assim, que tem tudo para ser aquela de, sabe, fazer registro da marca. O que é interessante para fazer, para poder começar esse processo de fortalecer a marca no comércio? Uma das coisas interessantes é você criar missão, visão e valores. Porque a partir daí você vai entender para onde seu negócio vai. O que o seu negócio é e para onde ele vai. Isso aí é muito importante. Você criar uma logomarca que mostre credibilidade para o cliente. Você criar um ambiente dentro das suas lojas que deem para o cliente a percepção que aquele negócio está aqui para ficar. Não adianta você gastar rios de dinheiro em propaganda e na hora que chega na loja, a loja sua é um lixo. A loja está quebrada, a placa está destruída, a pintura está queimada, tem uma azul calcinha na parede. Crie um ambiente confortável para o cliente. Cada vendedor vestir de um jeito, você não sabe se é vendedor, se é consumidor. Isso. Uniforme é importante para a loja. É muito importante porque a pessoa, quando ela entra, ela já identifica o vendedor. Às vezes, eu sempre fico no chão de loja atendendo, e muitas vezes eu estou lógico, eu estou com roupas diferentes, e o cliente fala, você trabalha aqui? Porque ele vê todo mundo trabalhando. Ontem mesmo aconteceu isso comigo, na Cris Joias, lá do Montes Claros Shopping, e a gente estava com a loja cheia, e aí eu estava atendendo e uma pessoa chegou. Eu falei, pois não posso ajudar ela? Você trabalha aqui? Eu falei, trabalho. Você não estava uniformizado de vestido. Eu não estava uniformizado. Entender o seu negócio e preparar o seu negócio para ser uma coisa profissional. Você tem que entender, os empreendedores, os empresários, eles têm que entender que o mercado hoje não é mais amador como já foi há 20, 30 anos atrás. Se você não se especializar, se você não deixar o seu negócio preparado para o consumidor,
ele vai entrar na sua loja, não vai comprar, ainda vai falar mal do seu negócio. E qual que é o papel das redes sociais no marketing de varejo, assim, na sua opinião? Hoje, não temos como fugir disso. As redes sociais, elas são uma realidade. As pessoas vivem mais dentro da rede social do que na sua vida real, né? Hoje, eu até ouvi esses dias, estava ouvindo um podcast de uma pessoa que eu admiro muito, e ele estava falando que hoje a vida real... Não, você tem que falar. Luiz Pondé. Luiz Pondé. Que a vida real da pessoa, ela acontece menos do que na vida digital, do que nas redes sociais. Ela cria imagens na rede social, ela cria fantasias na rede social que na vida real dela nunca vão existir. Mas para o negócio faz sentido? Para o negócio faz sentido porque ela consome aquilo, né? Ela consome, ela vê o tempo todo. Então, se você está nas redes sociais, se você coloca coisas interessantes nas redes sociais, ela vai ver também. Era isso que eu ia te perguntar, né? Como é que nós, empreendedores, podemos aproveitar as redes sociais para impulsionar as vendas, né? Porque às vezes a gente vê assim, a pessoa ela tem um Instagram do negócio dela, e daqui a pouco ela tá postando uma coisa pessoal dela lá, uma viagem que ela fez, que não tem nada a ver com o negócio dela e tudo. Então, assim, no frigir dos ovos, como é que essa rede social pode colaborar para vendas? Como é que isso funciona no seu negócio? Bom, no nosso negócio funciona de maneira muito... As redes sociais da loja, elas são para a loja. Nós criamos campanhas, essas campanhas, elas estão nas redes sociais. A gente chama, às vezes, modelos para tirarem fotos e tal, para postar nas redes sociais. O que as pessoas têm que entender que as redes sociais das lojas, elas existem para as lojas, para o negócio funcionar, para você vender mais. Então, ela tem que ser alimentada constantemente com fotos, com dicas, ela tem que ser colocado de maneira... Tem que funcionar, né? Ela tem que ser colocado ali para a pessoa entender fácil. Não adianta você fazer algo muito complicado, colocar dicas com 10 dicas com letras pequenininhas, que a pessoa não vai parar para ler. Mas se for algo intuitivo, que a pessoa colorido, né, que a pessoa olhe e tenha desejo de comprar. Você tem que criar o desejo na rede social para que quando ela tiver vontade ou quando ela for comprar, ela se lembre de você. E aí, nesse sentido, a gente pode pensar também que as redes sociais, elas nos dão dados, né? Quando a gente entende os indicadores que o Instagram ou o Facebook traz para nós, ou o TikTok, né? As outras redes, depende aí do que sua empresa trabalha, qual tipo de rede que ela trabalha. Essas empresas dão dados para nós. Então, por exemplo, as faixas etárias que mais acessam, né? Se é homem, se é mulher. Então, a gente tem, assim, localização. Ela te dá alguns indicadores. Você tem todas essas análises. Você consegue fazer essas análises através das suas redes sociais. Você tem que contratar um profissional. Você tem que ter um profissional especializado. Sozinho, né? Não dá para fazer sozinho, é impossível fazer isso sozinho. Ontem eu estava conversando com o Thiago da Avalon, que é o Thiago Pinho, que é um cara que se especializou nisso. Ele tem uma empresa fantástica e é uma pessoa que entende muito do negócio. Nós temos vídeos nas nossas redes sociais com mais de 1,5 milhão de visualizações. E tem vídeo que tem 70 visualizações. Então a gente vai entendendo qual que é a melhor estratégia, onde a gente acerta, onde a gente erra, e com esses dados, com essas análises, a gente vai conseguindo fazer o negócio de maneira mais assertiva. Pois é, eu estou te perguntando essa questão das redes sociais, da análise de dados, porque tem outros tipos de análise de dados que podem ser utilizados assim, para tomar decisões estratégicas no mercado de varejo. Então, nesse sentido, fala pra gente assim, como que é importante, né, analisar dados e como que decisões estratégicas no mercado podem ser tomadas a partir desses dados. Tem alguns dados que são muito importantes e que fazem toda a diferença dentro do negócio. A gente, por exemplo, usa muito cadastro de cliente. O cadastro de cliente ele é feito para saber a data de aniversário do cliente, o que ele comprou, o que eu posso comprar mais, o que fez diferença para uma quantidade de clientes e de produtos que a gente adquiriu. Essa análise de dados ela é feita com base em várias coisas, tanto com o que a gente vende, como o que o fornecedor oferece. Então é importante você
vender, mas é importante você comprar bem. Dá para gerir o estoque, né? Dá para gerir o estoque. Isso, com essa análise de dados você consegue gerir o estoque de maneira mais assertiva. Tem algumas análises também que a gente faz de faixa etária, de produto, de gosto, de datas, né? Essas datas também são super importantes. Tem uma coisa legal que a gente faz nas lojas, que eu acho que vale a pena falar, e assim, dá uma dica bem preciosa, que é a lista da vez, né? Que é uma coisa bem simples que a gente faz, que é, a gente praticamente, assim, a gente lista todo cliente que entra na loja. Então a gente sabe, por exemplo, o horário que o cliente entrou, a gente sabe o atendimento que deu, se vendeu, se não vendeu, se essa pessoa, o que ela quer, né? Às vezes ela quer um produto, eu não tenho, tá lá na observação, então no final do dia eu recebo esse espelho da lista da vez e eu sei, por exemplo, se tá faltando alguma coisa no meu estoque. E, inclusive, eu sei qual que é o fluxo de movimento dentro dos negócios, né? Então, às vezes eu sei se tem mais... Tem dias que a gente vende muito, mas entram poucos clientes. E tem dias que entra muito cliente e a gente vende pouco. E através dessa ferramenta a gente consegue entender se está faltando alguma mercadoria. Poxa, o cliente não veio, não está faltando sapato 42. Então eu vi que na próxima compra que eu fizer eu tenho que aumentar a quantidade de sapato 42. Nessa sua trajetória como empreendedor, o que você acha que fez assim a maior diferença para você ter o sucesso que você tem hoje nos negócios? Bom, eu me tornei especialista em algumas coisas, como por exemplo comprar. Eu acho que eu sou um bom comprador. Isso faz muita diferença no negócio. A gente tem uma pessoa na loja que é minha esposa, que ela é boa no marketing, ela é boa no financeiro e eu entendo da parte de chão de loja, que é entender com o vendedor por que ele está atendendo mal, o que ele está fazendo de errado e aonde a gente pode consertar. Entender que eu preciso comprar bem, e aí nisso eu me especializo, de pesquisar marcas, de olhar marca, de correr atrás de marca, de correr atrás de determinado produto. Tem marcas que a gente demorou 2 anos para comprar. Tem produto de joia que o fabricante ele é extremamente exclusivista, e aí você tem que conversar com ele de uma maneira muito diferente para entender que a marca dele cabe dentro da loja. A gente já vendeu, por exemplo, Manuel Bernardes, que é uma marca muito exclusiva de joias dentro da loja. Aliás, a gente vende até hoje, né? E foi extremamente complicado conseguir colocar essa marca dentro da loja. E tem marcas como o Diesel, que foram marcas que a gente vai começar a vender a partir do mês que vem. Você fala Diesel, roupa, né? Roupa. Porque Diesel, porque são 2 marcas, né, gente? Como a gente falou, Crijóis e Classic. A Crijóis vende Diesel relógio e a Classic Men's Club vai vender Diesel jeans. E aí, esse comprar bem, ele vem não só de você escolher a marca e tal, mas de você entender justamente o seu cliente. Entender o fluxo do cliente dentro da loja, entender o que está acontecendo com a marca no mercado hoje, para onde essa marca vai. Teve marcas que a gente era apaixonado e a gente parou de comprar porque a gente via que a marca estava se afundando em dívida, que ela já não era mais uma marca que tinha a ver com o nosso negócio, que era uma marca que ia fechar. Quer dizer, não dá pra gente fazer as coisas só da cabeça, né? Tipo assim, vou fazer, porque na cabeça cabe tudo. Mas na prática tem que estudar muito, né? Tem. Essa questão que você falou aí, por exemplo, de você se tornou especialista em compras, inclusive ela colabora até para outras questões. Sim, né? Ela faz diferença para precificar a mercadoria. Se você compra melhor, você consegue ter um preço melhor para atender seu cliente de maneira mais adequada. Então, precificar a mercadoria, comprar melhor, faz toda a diferença. Léo, eu quero te agradecer, viu, pela sua presença. Falou, valeu, obrigado. Gente, é isso, ó, mais um Empreendedor em Ação, com dicas preciosas aí, de empreendedor real. Quer se tornar especialista em varejo? Vai estudar, gente, estuda varejo, estuda seu negócio, participa de capacitação, de treinamento, vai em feira, não pense que isso é gastar dinheiro, isso é investimento no seu desenvolvimento profissional, no seu desenvolvimento pessoal. É assim que a gente ganha tempo no mercado mesmo, que você consegue realmente ter um olhar mais aplicado, com diversos filtros, para você analisar dados, para tomar decisões que são importantes, tá? Então, essa é a nossa dica primordial do nosso Empreendedor em Ação de hoje. E não posso encerrar sem agradecer os nossos patrocinadores, a Crijóias, a Classic Men's Club, a Impremix
e também agradecer a Fadenor, que tem nos apoiado aqui com esse horário, para que a gente possa trazer para você o que a Rádio Unimontes faz de melhor, que é trazer conhecimento, que é trazer cultura, né? E agora a gente vai ficar com aquelas músicas maravilhosas que o nosso querido Paulo vai colocar aí pra gente escutar, o suprassumo das melhores músicas aí brasileiras e internacionais. E na quinta que vem, às 18 horas, a gente está aqui na Rádio Unimontes. Segue a gente lá no canal no YouTube, Empreendedor em Ação. A Rádio Universitária Unimontes 101,1 apresentou Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. O programa que acabamos de exibir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores.